Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, esse agora sobre imunologia. Vou falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre produção e amadurecimento de célula T e célula B, para vocês conseguirem distinguir um pouquinho as coisas que vocês estão lendo aí na literatura. Então, a gente pode pensar que o desenvolvimento das células B, como elas são produzidas, né, como é que elas chegam até a estarem na corrente sanguínea, as células são todas produzidas pela medula óssea, não só as células T e as células B, mas lembrando todas as células do corpo. Lembrando o que é medula óssea, a gente está falando desse tecido que está dentro do osso, tá? Que no adulto a gente tem bem menos ativo do que na criança. Então, aqui dentro dessa medula óssea é produzida as células T e B, e começando então com as células B, a gente sabe que dentro da medula óssea mesmo já existe um cheque para ver se essas células são autorreativas ou não. Caso elas forem autorreativas, elas morrem aqui, e caso elas não forem autorreativas, elas passam para o baço, onde elas vão ter a determinação final do amadurecimento dessas células. Se a gente for olhar essa imagem aqui, que é da Sociedade Inglesa de Imunologia, a gente consegue ver, então, as ações que acontecem dentro da medula óssea e as ações que acontecem no baço. Então, no caso da célula B, a gente vê que a grande questão que acontece dentro da medula óssea é que ela saia da medula óssea com um receptor de célula B, que a gente chama BCR, funcional. Ok? Funcional. Dizer que ela sai com receptor funcional quer dizer que esse receptor que está na célula B é capaz de reconhecer antígenos. Como que é o receptor de célula B? O receptor de célula B é uma imunoglobulina, que é aquela porção, aquele mediador da resposta imune adaptativa que mais vai ser produzido pela célula B no futuro. Então, além dela excretar imunoglobulina, ela gruda uma imunoglobulina na superfície dela, e isso é o receptor, isso é a maneira como ela vai enxergar os perigos que vierem ser apresentados para ela. Então, mais adiante a gente vai ver como é que acontece esse reconhecimento do perigo. Esses receptores são, então, a forma como a célula B identifica isso. Depois no baço vão ter mais alguns processos que a gente pode ver na literatura detalhadamente quais são eles. Mas é importante a gente entender, então, que a célula B ela já sai da medula óssea com o seu receptor pronto, ativo. A gente já sabe qual é a célula que é funcional, qual é a célula que não é funcional. Isso é diferente do que acontece no desenvolvimento da célula T. Então, no desenvolvimento da célula T, a gente tem também esse início, a célula T sendo produzida pela medula óssea. E essa produção da célula T, então, agora vamos fazer de outra cor para a gente não confundir. Essa produção da célula T, ela sai não pronta. Então, a célula T, ela sai da medula óssea e ela vai para o timo, onde dentro do timo ainda tem estágios necessários que ela precisa passar para definir se essa célula T é boa ou se ela não é boa para o sistema imune daquele indivíduo. Vamos ver quais são esses processos? Então, esses processos são dois. Esses processos são os processos de seleção positiva e o processo de seleção negativa. O que acontece na seleção positiva? Então, a seleção positiva é a primeira etapa e ela determina se a célula T tem um receptor de superfície que é funcional. E também define qual é o tipo celular de célula T que vai ser dada a partir daqui. Então, a célula T, quando ela entra no timo, ela é DN. DN quer dizer que ela é duplo negativa, quer dizer que ela não é nem célula TCD4, nem célula TCD8. Como é que vai ser definido se ela é célula TCD4 ou se ela é célula TCD8? Vai ser, então, a partir de que ela vai ou reconhecer estruturas que vão vir via MHC de classe 2, e vindo via MHC de classe 2, essa célula T vai se transformar numa célula CD4. Se essas estruturas vierem via MHC de classe 1, isso vai se tornar, então, célula CD8, tá?
A seleção negativa vai conferir um estágio depois avançado desse aqui. Essa imagem também é lá da Sociedade Inglesa de Imunologia. Então, a seleção negativa vai conferir com qual afinidade essa reação acontece. Então, qual afinidade? Não pode não ter nenhuma afinidade, porque se não tiver nenhuma afinidade, vai ser zero ligação, então não vai ter um reconhecimento. Mas também não pode ser uma afinidade muito alta, porque se for uma afinidade muito alta, a gente entende que o reconhecimento, porque a gente está apresentando estruturas próprias nesse momento, né? Então, se a afinidade for muito alta, a gente entende que não existe uma tolerância ao próprio. Então, se não existe uma tolerância ao próprio, eu tenho que matar aquela célula. A minha brincadeira sempre, quando eu falo desse assunto em aula, é que a gente tem que pensar na sogra, né? A sogra a gente tem que ter uma tolerância, a gente tem que enxergar, a gente tem que reconhecer como algo importante da nossa vida, mas a gente não pode ter uma afinidade muito expressiva com aquilo, uma ligação muito expressiva, caso contrário o relacionamento não dura. Tá? Então é claro, esse processo ele tem mais detalhes, a gente pode conferir isso depois na literatura. Só para a gente revisar, a gente falou MHC classe 1, MHC classe 2, isso são receptores que vão vir das células que vão apresentar antígenos às células do sistema imune adaptativo. Então, vou dar uma parada aqui e vou lá para os meus desenhos para a gente revisar esse conteúdo.